Olá, inventores e inventoras da história! Tudo bem com vocês? Conforme prometido, estou aqui para falar de mais uma pandemia ou epidemia aí ao longo da história, né? Para turbinar quem vai fazer vestibular esse ano aí, fazendo claro a relação aí com o problema da Covid que a gente ainda está enfrentando. Espero, né, que no futuro esse vídeo fique aí muito desatualizado, que a gente não sofra mais com isso. Mas a varíola, que é a doença que eu vou falar hoje aqui, pelo menos historicamente, é claro, foi uma doença cujos surtos remontam a pelo menos 3.000 anos atrás. Isso mesmo, a gente está falando de uma doença cujos registros históricos mais seguros nos colocam aí à volta de 3.000 anos de história. A varíola está associada a casos de disseminação de populações em várias partes do mundo. Para vocês terem uma ideia, na América, por exemplo, teria sido uma das principais causas da erradicação de povos nativos aqui do continente americano, pouco tempo depois da chegada dos primeiros europeus por aqui. Há registros de varíola e grandes surtos de varíola, por exemplo, na América no século XVII. Inclusive, há historiadores que apontam, né, para o uso, para isso mesmo, a disseminação criminosa, né, intencional da doença entre populações nativas como uma forma, né, de combater e de dominar o continente americano, combatendo aí os povos locais. Algumas figuras históricas famosas, inclusive, né, foram contaminadas e acabaram sendo, de alguma maneira, aí, vítimas, né, da varíola, também conhecida como bexiga. Entre os casos mais famosos, a gente pode lembrar do faraó do Egito Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e até mesmo o rei Luís XV lá da França, né? São alguns exemplos aí famosos do caso da varíola. A famosa revolta da vacina, que marcou o início do século XX na história do Brasil, é uma revolta justamente ligada aos surtos de varíola que assolavam o Brasil, né? Já naquele momento, aliás, continuaram assolando o Brasil ainda por algum tempo. Aliás, quando nós falamos de varíola, é importante lembrar alguns números assombrosos. Entre eles, a especulação de que a doença teria levado à morte cerca de 300 milhões de pessoas ao longo da história. É muita gente, né, vítima aí dessa doença. Além disso, claro, quando a gente fala de varíola, tem uma coisa muito importante da gente lembrar, que é justamente o contexto de desenvolvimento da primeira vacina, a famosa vacina de Jenner, que geralmente vocês estudam lá na área da biologia, mas por que não aqui, né, aparecer alguma referência na prova de história? Bem provável, aliás, que isso acabe acontecendo aí em alguns vestibulares que vocês possam fazer esse ano. A vacina foi desenvolvida com uma espécie de versão atenuada da varíola que atingiu os humanos, que era a varíola presente aí nas vacas, né, nos bois, nos bovinos, portanto, né? O Jenner teria observado que as mulheres, principalmente, que trabalhavam fazendo a retirada de leite das vacas, elas desenvolviam uma espécie mais simples ou menos, né, agressiva da doença. E foi em cima desse estudo que ele teria desenvolvido a primeira vacina, né, da história. Aliás, o termo vaccine teria vindo, se originado aí justamente dessas vacas, né, que eram utilizadas. Então, ele utilizava ali a doença, né, uma forma atenuada da doença, e a partir daí ele desenvolveu a primeira tecnologia de vacina, que, claro, ao longo da história foi muito ampliada, muito melhorada. As gerações, né, de vacina, a partir daí as tecnologias, né, associadas à ideia da vacina foram evoluindo bastante historicamente e foram fundamentais para que a humanidade superasse não só a varíola, como uma série de outras doenças que acometiam e acometem ainda algumas regiões do mundo. No caso da varíola, no caso brasileiro, a doença foi considerada oficialmente extinta, né, na década de 1980. Hoje, essa doença, considerada erradicada, ela existe ainda em alguns laboratórios no mundo, em segurança máxima, mas para efeitos de estudos, apesar de alguns apontarem isso como uma estratégia para futuro desenvolvimento de algum tipo de arma biológica ou coisa que o valha. O caso aqui é, claro, né, a gente lembrar o quanto as vacinas foram fundamentais no combate ao problema da varíola. Valeu? Fica ligado que logo tem mais videozinho para vocês aqui no canal do Inventando História. Valeu? Até mais, beijo, tchau!